Vamos falar agora sobre saúde bucal. Você que tem filho pequeno, fica de olho na escovação dele todos os dias. A gente sabe, né? Criança geralmente bota aquela dificuldade na hora de escovar os dentes. E é exatamente por isso que hoje o nosso Bom Dia vai conversar ao vivo com um profissional que vai ajudar os pais, então, a tornarem esse momento, digamos assim, menos indesejado por parte das crianças. Quem está ao lado desse profissional, chamando para conversar, então, ao vivo com a gente, é o Almir Gadelha. E aí, Almir, quais são as orientações, quais são as dicas, hein? Então, Léo, é sempre um momento de muito desafio essa de fazer as crianças escovarem os dentes. Às vezes a criancinha assim não tem nenhuma referência do que fazer e esse pode sim ser um momento importante, pode sim ser um momento prazeroso de diversão e até de parceria entre a criança e os pais. A gente convidou aqui o Adriano Abreu, ele que é dentista, especialista e vai conversar conosco e dar dicas. Doutor, o que o pai e a mãe, pode ser até aquele pai de primeira viagem, ou então aquela pessoa que de repente tem um filho, um sobrinho, o que ele deve prestar atenção para tornar aquele momento da escovação mais prazeroso? Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, esse momento o que a gente fala sempre é criar o hábito na criança, né? Criar aquela rotina e dar o exemplo. Assim, as crianças observam muito o que a gente faz, então se você dá o exemplo de uma escovação, do uso do fio dental, é muito difícil a criança usar fio dental, muitas vezes para o adulto é difícil, né? Lá na clínica eu digo sempre que 9 em 10 pacientes usam um fio, a fita dental de forma errada. Então você dá o exemplo é uma forma de deixar mais prazerosa. E principalmente a troca. A criança tem muito a questão da novidade, principalmente a criança pequena, a criança muito de idade de 5, 6, 7 anos de idade. Ela tem uma tendência, você trocou a escova, né? Trouxe uma pasta nova, um sabor diferente, é uma forma de deixar aquilo mais prazeroso. Agora tem aqui muitas perguntas, porque são pessoas que têm dúvidas, né? Como, por exemplo, o fio dental, que você acabou de falar, mas, por exemplo, a pasta de dente. Às vezes a pasta de dente com aquele mentol acaba ardendo um pouquinho mais, algumas outras elas têm gosto. Como é que escolhe a pasta de dente para essas crianças? Em que momento começar a escovar? Tá. A escovação desde sempre, tá? A gente começa até já escovando a própria gengiva, tá? Mas com relação ao sabor, a gente tem uma variedade imensa de sabores. É uma forma até de você se adequar à realidade daquela criança, né? Eu gosto mais dessa, então você fica com aquela escova, com aquela pasta. A escovação é a mesma coisa. Escova sempre, Almir, sempre escova de cerda macia. A gente não tem indicação de escova de cerda média, de cerda dura. Isso tanto para a criança como para os adultos, para os pais. A escovação sempre com cerda macia. E estimular, sabe? Você tem que estimular a criança. A ida ao consultório, a ida à clínica, né? O Júlio Laranja que a gente está falando é exatamente isso. Estimular os pais a levar as crianças de pequena idade, de 5, 6 anos de idade, a fazer uma prevenção. E o que seria essa prevenção? Porque quando a gente fala em prevenção, se preocupa sempre assim, cárie, né? Que é a principal doença nessa infância. Mas a cárie já está muito bem estudada, a cárie está bem controlada, apesar de ser a principal doença na criança, né, que é a doença odontológica. Mas hoje a gente tem crianças com N hábitos. E a questão da maloclusão é o que a gente está batendo hoje, né, de prevenir os problemas de mau relacionamento entre a arcada superior e a arcada inferior. Essa é principalmente a ênfase do Júlio Laranja. Doutor, muito obrigado pela sua participação, belas dicas então, e que incentive cada vez mais as crianças a poderem escovar os seus dentes. E é isso como o doutor falou, tá? O exemplo dos pais faz muita diferença nesse momento, então é importante que você que é pai possa incentivar o seu filho a escovar os dentes, a estar sempre ali após as refeições, a usar o fio dental, enfim, a fazer toda a diferença. Eu volto com vocês aí no estúdio, Léo e Raíssa.